Muito bem, senhores, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Davi, eu vou estudar com os senhores alguns pontos do direito penal e depois do processo penal. Hoje nós inauguramos, com o início de tudo, me dá um pouco mais de ganho em sala, Arthur, que é a teoria da norma. Vamos examinar ali dos artigos 1º a 12 do Código Penal, com tranquilidade, com alguma profundidade, que tenhamos uma manhã tranquila, uma manhã de paz e, de preferência, proveitosa. De preferência, o que nós vejamos aqui esteja lá, que possamos ser úteis. Nós fizemos um levantamento sempre estatístico da prova, sempre. Então, o curso é montado em cima daquilo que estatisticamente cai mais. Desde sempre, estamos minando a prova no que diz respeito aos conteúdos, e a primeira fase é sempre uma grande loteria, grandíssima loteria. A primeira fase pode cair o quê? Em apenas uma palavra. Tudo. Tudo sobre o quê? Sobre tudo. Então é muito vasto. Na segunda fase nós conhecemos bem os limites. É certo que as 4 questões e a peça, nós, se não alcançarmos diretamente, nós vamos tangenciar com muita tranquilidade. Agora, numa primeira fase, realmente é sempre uma loteria, principalmente quando se tem uma entidade que ainda não acertou a batida no seu exame. O exame de ordem já mudou tantas vezes, por que será? Porque nós não alcançamos ainda o nível ideal. Antes eram 100 questões, depois baixaram para 80, e antes eram as 2 fases a segunda fase em turnos diferentes, 5 questões e uma peça, e agora mudou, 4 questões e uma peça, e a coisa vai mudando, por quê? Porque nós não chegamos ainda, né, o ponto certo. Mas no meio disso tudo, vamos nos preparando. Pode dar certo, como deu para milhares de pessoas que passaram por aqui. Eu vou produzir um material organizado no caderno dos senhores, para que os senhores possam realmente estudar depois. Senhores, não tem como nós mexermos em aplicação da lei que nós vamos mexer hoje, sem primeiro vencermos o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Origem. Qual é a origem do princípio da legalidade? Existe uma divergência doutrinária acerca disso. Alguns apontam para as leis de Solon. E aí nós estamos muito antes de Cristo. Outros apontam para a Carta Magna de Leão. E estamos em 1188. Outros ainda apontam para a Carta Magna de João Sem Terra. Estamos em 1215, na Inglaterra. João era assim chamado porque não era o sucessor do reino. Quem o era? Ricardo o Valente, Ricardo Coração de Leão. Ricardo vai às cruzadas, na ampliação do reino inglês, e deixa no seu lugar o seu irmão, que para sustentar uma guerra tem que impor uma carga tributária muito alta. Num dos vários eventos de imposição de impostos, ele praticamente leva a Inglaterra à bancarrota porque precisa libertar o irmão que foi feito refém. Então, para pagar o resgate, impõe uma carga tributária muito alta. Os barões ingleses se reúnem, quem efetivamente manda, quem detém o capital, se reúne, elaboram uma carta, ingressam um palácio de Buckingham dentro e entregam a João. Muito diferente do que dizem por aí, que é João elaborar uma carta. Não, João engoliu uma carta. No primeiro momento, como o bom político que era, disse, claro, sim, vamos respeitar. Não vai aparecer mais na floresta de Sherwood, do dia para a noite, muitos papeizinhos colados nas árvores, dizendo que vocês devem isso, aquilo, e no outro dia os papeizinhos estavam lá de novo. Os políticos são iguais em todos os lugares desde sempre. E lá no artigo 39, o item 39, tinha um dispositivo que dizia, não tem crime, não tem imposto, não tem lei, não tem pena, sem uma lei anterior que o defina. Então, tem prevalecido no gosto da doutrina, tá um grave que está dando uma coisa horrorosa, Arthur, e aí estressa bastante.
tem prevalecido no gosto da doutrina a carta de João Sem Terra aí como a origem. Aí os senhores vão perguntar, mas e por que nós estamos mexendo em história? Eu pensei que isso era direito. Simplesmente porque no teu edital aparece História do Direito Penal. Só por isso. Então, é possível, sim, que nós sejamos cobrados. Como evolui o princípio? Muitos eventos fazem a evolução do princípio da legalidade. Nós vamos encontrar alguns como O Espírito das Leis, uma obra chamada O Espírito das Leis, de Montesquieu, uma pequena grande obra chamada Dos Delitos e das Penas, César de Bonesana, o Marquês de Beccaria, estamos em 1764, e efetivamente o princípio da legalidade fica consagrado por um brocardo latino, do nullum crimen nulla pena sine lege. Nullum crimen nulla pena sine lege. Feuerbach. Anselm von Feuerbach. Como fica o princípio da legalidade na legislação brasileira? Legislação brasileira. Senhores, o princípio da legalidade esteve presente em todas as constituições. E os códigos penais? Você saberia listar todas as constituições? A atual Constituição, que número é? 5ª, 7ª, 9ª, 8ª? Se nós tivéssemos que listar as constituições, estamos lá na prova de direito constitucional. Qual foi a primeira Constituição brasileira? Portugueses e espanhóis, quando aqui desembarcaram, chegaram com a sua legislação. Chegaram com as ordenações afonsinas. Depois, as ordenações evoluíram para manuelinas. Dom Manuel quis deixar sua marca. E, finalmente, Dom Felipe também quis deixar sua marca. Ordenações filipinas. Elas vigoraram no nosso país quando aqui desembarcaram e invadiram, e saquearam, extorquiram, estupraram os que aqui estavam, porque até hoje os livros de primeiro grau continuam insistindo, né, com o descobrimento do Brasil. Que dia que foi descoberto o Brasil, as crianças continuam como soldadinhos. Hoje, diferente do que foi logo ali atrás, hoje mais soldados do que nós fomos lá atrás, porque nós não estávamos todos entorpecidos na Ritalina, hoje eles estão. Porque a Ritalina é uma substância de formação de exércitos, porque é maravilhoso, né? Te dá um poder de concentração maravilhoso. Aquela turma inquieta do jeito que é, rapaz, dá meia Ritalina para cada um daqueles alunos lá, tu tem os soldados obedientes. Vamos todos repetir juntos. 1.500, 1.500. Fulano, fique quieto. Não, professor, eu só estou repetindo 1.500. Mas uma concentração maravilhosa que a Rita está dando. Então, lá, né, na escola a gente continua repetindo, né, que o Brasil foi descoberto quando nós fomos, na verdade, saqueados. Só num dos movimentos aqui nas entradas e bandeiras, 33 mil índios morreram. Isso é genocídio, né? Tem um português que é louvado no Brasil, chamado Quincas Borba. Esse foi responsável por muita morte. Bom, a primeira Constituição, senhores, datou de quando? 1824, não foi isso? 1824. E depois dela veio qual? Essa é a Império, né? Aí veio a primeira da República, 1891. Depois de 1891, 1934. Depois, 37. E depois, 46. E depois, 67 com a emenda de 69. Até que chega 3 de outubro de 88 e entra em cena a Constituição Cidadã.
Então, afirma-se que essa é a 8ª Constituição. E os códigos? Qual foi o primeiro Código Penal brasileiro? O primeiro Código Penal brasileiro e da América Latina datou de 1830. 1830. Então, perceba onde nós estamos. Estamos no Império. Então, era Código Criminal do Império. O segundo código foi de 1890. Esse já era o Código Penal Republicano. O terceiro código está nas tuas mãos. 1941. É esse aí que nós vamos manusear esse nosso encontro. 1941. Foi reformada a parte geral em 84. Mas a parte especial continua presa lá em 1941. Então, você conferir a coluna da direita com a esquerda, vai entender por que hoje a coisa está tão esquisita. Perceba quando que surgiu o Código de 41, esse que está na tua mão, com esse monte de crime aí, com essa lei de contravenção penal inútil. Na Constituição de 37. E eu te pergunto, na Constituição de 37, nós estamos em que momento político no Brasil? Estado Novo. Quem é o nosso presidente em 1937? Getúlio Vargas. A Constituição de 37 foi promulgada ou outorgada? Metida goela abaixo. Metida goela abaixo. Por isso que ela foi chamada de Constituição Polaca. Então, percebe, nós estamos em um Estado policial em 1937. Quem é que está dando as cartas na Europa? Hitler, Mussolini, o mundo está do avesso, realmente. Então, talvez, à época, 1937, era o que tinha que fazer. Hoje, nós aqui, com um split ligado em 14 graus, com a pantufinha do Mickey, nós temos uma capacidade de criticar o passado impressionante. E de rotular certos regimes. Quando, às vezes, tu conversas com pessoas contemporâneas de determinados regimes, e as pessoas dizem, não. Aliás, não usa nem o mesmo rótulo que tu. É isso, não? Que a gente vê do nosso ponto de vista. Mas 1937, realmente nós temos um Estado policial, porque o mundo está policial. Por isso que esse código é recheado de crimes, hoje alguns crimes que não fazem muito sentido em face da Constituição cidadã. Prezados, se nós tivéssemos que falar que alguma dessas constituições, talvez o princípio da legalidade não estivesse presente, talvez fosse a de 37, que foi a mais dura delas. Mas mesmo assim estava presente. O princípio da legalidade esteve presente em todas as constituições, em todos os códigos. É bem verdade que você percebe o nível de amadurecimento da democracia, às vezes até pela localização do princípio da legalidade. Em 1824, por exemplo, ele estava lá no artigo 179. Então, tu vê que não era muito importante, já estava lá no finalzão. Hoje está aqui no início, no artigo 5º da Constituição da República. Então, se tem alguma observação que tem que ser feita, que o princípio da legalidade esteve presente em todas as constituições e em todos os códigos penais. Muito bem. Vamos dar um desdobramento agora nesse princípio. Desdobramento. Desdobramento principiológico. O primeiro princípio, o primeiro subprincípio que se divide, o princípio da legalidade, é chamado de reserva legal. Princípio da reserva legal. Esse princípio da reserva legal se divide, de novo, em três outros caracteres, três outras características. A primeira dessas características aponta para lex prévia. Lex prévia. Qual é a exigência da lex prévia? E agora nós vamos completando o brocardo de Feuerbach. Nullum crime nulla pena sine lege prévia. Qual é a exigência aqui? A exigência aqui é que a lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende incriminar. Então, senhores, por um acaso, esse aqui é o princípio da anterioridade. Então, perceba onde está a anterioridade. Está no terceiro nível. Primeiro nível, legalidade. Segundo nível, reserva legal. Terceiro nível, anterioridade, lex prévia. Isso nós vamos encontrar no artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República, e também vamos encontrar ali
no artigo 1º do Código Penal. A lei penal deve ser anterior ao fato. Isso é o que nós encontramos no artigo 39 da Carta Magna de João Sem Terra. A lei penal tem que ser antes, não me venha com esse negócio de tirar coelhos da cartola a qualquer hora. Muito bem. A segunda característica é a da lex scripta. Lex scripta. Nós estamos aqui no Brasil em um sistema positivado, ou seja, somente lei escrita, somente lei em sentido formal pode criar tipos penais, pode revogar tipos penais. Nós não estamos em um sistema como o americano do case. O caso concreto é o que determina. E nem criação de tipos penais e revogação pelos costumes. Porque minha pergunta é, os costumes podem criar e revogar tipos penais? Costumes, direito costumeiro. O que tu diria? Os costumes podem até afastar a aplicação de um tipo penal. Durante quanto tempo que as pessoas não foram responsabilizadas criminalmente pela infidelidade conjugal? Muito tempo. Até que veio uma lei e revogou o tipo penal de adultério. Mas que precisou lei, precisou lei. Então, a ideia aqui do lex scripta, porque é improvável que a banca utilize a expressão, mas a ideia aqui é só do não. Há duas situações. Não aos costumes, não ao direito constitucionário e não às medidas provisórias. Não é possível legislar em matéria penal por medida provisória. Somente lei. Muito bem. O último caractere aqui da reserva legal se dá em lex stricta. Pergunto, cabe analogia em matéria penal? O que você diria? Cabe analogia em matéria penal? Nós podemos dizer sim e podemos dizer não, desde que ajustemos a resposta depois. Eu posso dizer, não cabe analogia em matéria penal, salvo se for beneficiar o agente. Ou então, só cabe analogia em matéria penal para beneficiar o agente. De regra, os livros negam, mas nós não podemos ficar com a cabeça quadrada. Se você fizer o complemento certo, dá tudo certo. Como de regra os livros negam, eu vou negar no teu caderno também. Então, coloquem, por favor, não cabe analogia em matéria penal, não cabe analogia em matéria penal, salvo in bonam partem. Salvo em benefício da gente. Não cabe analogia em matéria penal, salvo in bonam partem. Muito bem. O segundo desdobramento principiológico da legalidade se dá na taxatividade. Senhores, o que é taxatividade? Bom, vamos dar a pergunta. Esquece a conotação de direito, me fala em português. Quando eu te digo, fui taxativo sobre isso, né? Fui taxativo que a aula começaria às 8 e terminaria às 11h30. O que significa? Fui claro sobre isso. O que está acontecendo? Por que eles se perderam? A taxatividade não é nada diferente disso. A lei penal também tem que ser clara, tem que ser certa e tem que ser precisa. Essas são as três expressões que aparecem nas provas. A lei penal deve ser clara, certa e precisa. A lei penal deve ser clara, certa e precisa. Para quê? Para que nós a compreendamos. A lei penal tem que ser clara, certa e precisa. Os colegas que trouxeram seus códigos, podem, por favor, abrir no Código de Trânsito, Lei 9.503 de 97, 9.503 de 97, no artigo 302. Lei 9.503 de 97, artigo 302.
302 do Código de Trânsito é o crime de entrada. É o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 302, os colegas que estão me acompanhando na leitura, está escrito assim, ó, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu pergunto, esse tipo penal que diz praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, está claro, certo e preciso? Sim ou não? Está claro, certo e preciso? Dá para entender o que não é para fazer? Se você disser que sim, a gente para um pouquinho, desce ali na faixa, faz uma blitz ali e pergunta aos motoristas. Escuta, o que é homicídio culposo? Qual a diferença entre dolo e culpa? Provavelmente as pessoas são leigas vão dizer que culpa é quando o cara é culpado, né? Eu vou dizer, pode ir. Como é que deveria estar escrito para estar certo, claro e preciso? Matar alguém na direção de um carro. Aí sim todo mundo sabe o que não é para fazer. O 121 do Código Penal é o mais claro possível. Matar alguém. O que não é para fazer? Matar alguém. É isso. Então, toda vez que o tipo penal é truncado, tem uma redação defeituosa, diremos que ele fere o princípio da taxatividade no que diz respeito à legalidade. Olhem só. O revogado 233 do ECA, ele não existe mais. Mas ele dizia assim, praticar tortura contra criança e adolescente. Para você, esse tipo penal está certo, claro e preciso? Praticar tortura contra criança e adolescente. Para você, isso está certo, claro e preciso? Se você disser que sim, eu te pergunto, o que não é para fazer? E tu vai me responder, não é para torturar criança e adolescente. Beleza. E aí tu chegou na cilada que eu queria que tu chegasse. E a pergunta é, e o que é a tortura? Eu vou deixar que um juiz decida que os meios de correção e disciplina que eu, pai, apliquei, que aquilo é tortura? Eu vou deixar nas mãos de um homem? Cada um pensa de um jeito. Fere a segurança jurídica ou não fere? Por conta disso, muitos de nós advogados subimos ao STF para buscar a declaração de inconstitucionalidade daquele tipo. E à época o STF disse, a inexistência de outro tipo de tortura, confiemos na prudência do juiz. E se o juiz, porventura, tiver uma decisão aí que não seja a melhor interpretação, tem 3 desembargadores em cima, né, que vão rever o recurso. E se ainda assim passar, tem 33 ministros depois. E se passar, tem mais 11 ministros. Então tem uns 50 caras pela frente aí para poder verificar se está certo ou não. Então deixa esse tipo aí. Mas que ele era perigoso, ele era. Porque ele deixava na mão de qualquer um para decidir. O que diz a lei de tortura hoje? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar. E aí tem um monte de descrições. Agora ficou certo, claro e preciso. Isso é o princípio da taxatividade. O último princípio do desdobramento aqui é do princípio da retroatividade ou irretroatividade da lei penal. Senhores, a lei penal pode retroagir? Você pode dizer sim e você pode dizer não. Se você disser não, você tem que colocar uma exceção, né? A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar a gente. Ou então, a lei penal só pode retroagir para beneficiar a gente. Então está na boa. Isso está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República. Muito bem. Estabelecido o princípio reitor de todo o sistema, o princípio da legalidade, nós vamos começar a aplicar a lei penal no tempo e no espaço. A primeira aplicação que nós vamos dar à lei será no tempo. Tempo do crime. Aplicação da lei penal no tempo. Então, vamos abrir um tópico maior chamado tempo do crime. Para começar, nós precisamos examinar as teorias. Essas teorias, acerca do tempo do crime. Ou, vou substituir tudo isso aqui por uma pergunta. Quando ocorreu o crime?
Quando ocorreu o crime? O sujeito efetua disparo de arma de fogo na vítima hoje, 1º de setembro. A vítima é internada no hospital e morre um mês depois, 1º de outubro. Pergunta-se, quando aconteceu o homicídio? 1º de setembro, 1º de outubro. É isso que essas teorias visam discutir. Olha só. O que está em jogo é, foi no momento que eles deu os tiros ou no momento que a vítima morreu? Foi no momento da conduta ou foi no momento do resultado? Essa foi a pergunta. Quais são as teorias? A primeira teoria é chamada teoria da atividade. Essa teoria da atividade também é chamada teoria da conduta ou teoria da ação. A teoria da atividade, da conduta ou da ação vai dizer que o crime aconteceu no momento em que ele apertou o gatilho, no momento em que ele efetuou os disparos, no momento da conduta. A segunda teoria é chamada de teoria do resultado. Ou seja, essa teoria se preocupa com o evento. Quando aconteceu o evento, que evento? Morte, né, velho? Ou efeito, que efeito? Morte. Teoria do resultado, evento ou efeito. Essa teoria do resultado, evento ou efeito vai dizer que o crime aconteceu quando? Quando a pessoa morreu. Então, puxa a brasa para o seu assado. Resultado. Existe uma terceira teoria chamada teoria da ubiquidade. Teoria da unidade. Teoria mista. Ou teoria eclética. Essa teoria dirá, tanto faz, o cara morreu mesmo, né? Pode considerar tanto na conduta quanto do resultado. Beleza. Agora que nós conhecemos as três teorias, eu convido, por favor, que os senhores examinem o artigo 4º do Código Penal e concluam qual foi a teoria adotada pelo Código Penal. 4º. No artigo 4º do Código Penal diz, considera-se praticado crime, momento, ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Quando diz, considera-se praticado crime, momento, ação ou omissão, e ainda, subestimando a nossa inteligência, ainda diz, ainda que outro, ora, cáspita, bastava dizer, momento, ação, omissão, ponto, não precisa dizer ainda que outro, porque a minha inteligência conseguiria chegar a tanto. Então, quando diz, considera-se praticado crime no momento, ação ou omissão, significa que o Código Penal adotou a teoria da atividade. Talvez a banca não me dê tão de graça assim. Não use a expressão atividade. Sim, aquela expressão em latim que representa a mesma coisa. E eu, sinceramente, até prefiro ela. Tempus regit actum. Tempus regit actum. Não é ruim, né? O tempo do crime é regido pela atividade. Não é ruim. O tempo do crime é regido pelo ato, pela atividade, pela conduta. Não é ruim, não. Tempus regit actum. Beleza. Além dessa decoreba inútil de qual a teoria adotada pelo Código Penal, o mais importante é por que ela é adotada e quais são os seus reflexos, quais são suas consequências. Ó, consequências. Se você preferir, reflexos. Se você preferir, efeitos. Da teoria da atividade.
Olhem só. Alfredo, 17 anos, 11 meses e 20 dias, com o objetivo de subtrair um boné da vítima, efetua-lhe disparo de arma de fogo. A vítima é internada no hospital e morre 3 meses depois. Quando atirou, esse cara tinha 17 anos e 11 meses. Quando a vítima morreu, já tinha 18. Calculei rapidinho. Neste contexto, é correto afirmar que se houver reprimenda restritiva de liberdade, esta será de A, 3 anos, B, 5 anos, C, 12 anos, D, 30 anos. Vamos dar a pergunta. Alfredo, 17 anos, 11 meses, com a intenção de subtrair um tênis da vítima, efetua o disparo de arma de fogo. A vítima entra no hospital e morre 3 meses depois. Neste contexto, é correto afirmar que, se houver restrição da liberdade, Alfredo estará de volta às ruas aos A, 21 anos, B, 25 anos, C, 30 anos, D, 40 anos. Eu vou de novo e vou para aquela pergunta que tu estava esperando lá no início. Alfredo, 17 anos, 11 meses e 20 dias, com a intenção de subtrair um par de tênis da vítima, efetua o disparo de arma de fogo. A vítima entra no hospital e morre 3 meses depois. Nesse contexto, é correto afirmar que Alfredo praticou A, crime de homicídio, B, ato infracional de homicídio, C, crime de latrocínio, D, ato infracional de latrocínio. Marque seu X. Era isso que eu estava esperando lá no início. Escuta, você descarta crime ou ato infracional? Descarta crime, claro. Porque o cara tinha 17 anos. Agora sobraram 2. E a lei de Murphy diz que você vai marcar no errado. E aí, se você se concentrar e pensar, eu estou louco não estar marcando isso aqui, vou marcar no outro. Acontece a lei de Murphy às avessas, estava certo. Escuta, é sempre assim, né? Uma desgraceira isso. Ele praticou o quê? Homicídio ou latrocínio? Foi dito com intenção de subtrair um par de tênis da vítima. Roubo mais morte igual ato infracional de latrocínio. E eu te pergunto, esse ato infracional vai sobrar para ele o quê? Medida socioeducativa. Qual? Internação. Qual é o máximo de internação que se pode dar? 3 anos. E eu te pergunto, entendeu agora por que o ECA diz que aos 21 anos tem liberação compulsória? 18 mais 13 igual a 21. Era isso que as 2 primeiras perguntas estavam fazendo. Estavam fazendo já a compreensão, que tu chegasse à conclusão que era ato infracional, tomaria internação de 3 anos e estaria de volta às ruas aos 21 anos. Agora eu te pergunto, se realmente nós apuramos a conduta de Alfredo e chegamos à conclusão que foi ato infracional de latrocínio, e ele consegue ficar foragido até os 20 anos e meio, quanto tempo de internação ele tem que cumprir? 6 meses. Entendeu agora quanto custa uma vida no Brasil? E agora eu te pergunto, eu preciso rebaixar a maioridade penal ou basta mudar as regras do jogo? Será que eu preciso rebaixar a maioridade penal ou basta eu mudar as regras do jogo? E continuar com os jogadores, vamos jogar com as mesmas idades. Mas vamos dar as regras do jogo, quem sabe? É isso. Então, o primeiro reflexo aqui vai se dar, na questão da menoridade. Questão da menoridade. Senhores, olhem só. Vamos estabelecer uma tabelinha rapidinho das diferenças entre menor de 18 anos e maior de 18 anos. Maior de 18 anos, desse lado. Menor de 18 anos, deste outro lado. Muito bem. Sabemos que o maior de 18 anos se submete à legislação comum. Estou falando o quê? Código Penal, Código de Processo Penal, leis penais especiais. O menor de 18 anos se submete à legislação, aspas, rótulo, menorista. Hoje, Estatuto de Criança e Adolescente.
Nosso primeiro Código de Menores datou de 1927, segundo de 1979. Estamos hoje no terceiro Código de Menores. Não chamamos mais de Código de Menores porque ele trazia toda uma carga pejorativa em cima de Código de Menores. Só que a história é feita de avanço e retrocesso, avanço e retrocesso. Hoje nós discutimos o rebaixamento da maioridade penal para os 16 anos. E eu pergunto para você, que é bacharel em Direito. Nós já experimentamos maioridades penais diferentes de 18 aqui no Brasil? Ou vai ser a primeira vez que nós vamos vir abaixo dos 18? Então, imagina se nós, que somos bacharéis em Direito, não sabemos o que dirá o Zé Povo. Quais foram as experiências que nós já tivemos no Brasil? Muitas. Ordenações de 17. Depois baixou para 14. Depois baixou para 9. Depois subiu para 14. Depois foi para 16. Até chegar em 18. Então nós já tivemos 9, irmão. Já tivemos 14. Já tivemos 17. Já tivemos. Tem toda uma evolução. E o código, o primeiro Código de Menores, 1927, que hoje os que são apaixonados pelo ECA sentem urticárias quando fala Código de Menores. Não sei por que tu está ficando todo empolado aí, irmão, porque a época foi um avanço. Deixa eu te perguntar, olho por olho, dente por dente, mão por mão, perna por perna. Para ti isso é bom ou ruim? Então tu ouve, olho por olho, dente por dente. Isso te parece um avanço ou um retrocesso? Hoje parece retrocesso, mas na época foi um grande avanço. Não se feria a proporcionalidade? Uma pessoa ofendia a outra matava. Não, só um pouquinho, tem que respeitar a proporcionalidade. Se o senhor te ofendeu, tu pode ofender. Se o senhor te deu um tapa na cara, tu pode dar um tapa na cara. Se o senhor te matou, tu pode matar. Olho por olho, dente por dente. A época foi um grande avanço. Claro. Hoje nos parece retrocesso. É isso. E o primeiro Código de Menores foi um avanço. Porque teve um caso chamado Bernardino. Menino Bernardino. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Os políticos estão lá discutindo a rebaixamento de menoridade penal. Eu não vi ninguém falar em Bernardino. Caso Bernardino, foi um menino de 9 anos que foi jogado lá, de 9 ou 12 anos, agora não me lembro certo, que era engraxate, e ele engraxou o sapato de um bacana, e o bacana não pagou. Engraxou o sapato de um bacana e o bacana não pagou. Poxa, ele ficou revoltado, né? E meu dinheirinho. E jogou no sujeito, parece que o paninho ali do... Ele chamou os policiais, e os policiais, entre um ranhento fedorento de 12 anos, e um cavaleiro com um sapato bem lustrado, quem é que tem razão? E meteram um moleque no meio de adultos. E ele foi estuprado dia e noite sem parar. E quando saiu de lá, os médicos o atenderam, se revoltaram com o que viram, fizeram uma denúncia, e aí fizeram uma... O governo, na época, se movimentou e fez o primeiro Código de Menores, em 1927. Então, nós estamos falando em rebaixamento de menoridade penal, mas não sabemos que nós já experimentamos idades anteriores que não deram certo. Aquela época ainda, imagina agora. Bom, então, o maior de 18 anos submete a Código Penal, Código de Processo Penal, leis penais especiais. O menor de 18 anos, só Estatuto de Criança e Adolescente. O maior de 18 anos, ele pratica crime e pratica contravenção penal. E o menor, a mesma coisa, mas muda de nome, velho. Ato infracional de homicídio, ato infracional de roubo, ato infracional de furto. Então, que eu vou continuar procurando a descrição típica no Código Penal, vou. 155, 121, 213, 200 não sei o quê, vou continuar procurando lá. Só vai receber o rótulo de ato infracional. O maior de 18 anos, quando em situação de flagrância, se submete à prisão em flagrante. E o menor de 18 anos? Apreensão em flagrante. Quando o maior de 18 anos é levado para a Polícia Civil, o delegado vai autuá-lo. Como é que é o nome do documento que vai ser feito lá? Auto de prisão, né? Auto de prisão em flagrante. O APF, auto de prisão em flagrante. Muito bem. E o menor de 18 anos, em situação de flagrância, vai ser conduzido ao Departamento Estadual de Criança e Adolescente, ao DECA.
E o delegado que vai estar lá vai fazer o quê? O delegado Christian Eder vai fazer o quê? Auto de apreensão. Se tiver violência ou grave ameaça à pessoa. Né? Auto de apreensão se tiver violência ou grave ameaça à pessoa. O delegado Raul Vir. Você não sabe quem é Raul Vir? Esteve sentado dentro dessa sala, com o mesmo olhar, as mesmas inquietações, as mesmas incertezas, olhando para frente. E tocando. E deu certo. Funcionou. Passo a passo, até chegar onde ele queria chegar, que é delegado de polícia. Assim outros tantos, que hoje são advogados, promotores, juízes, defensores, o que querem ser. Basta nós olhar para frente e tocar. Porque de onde nós saímos, eu pelo menos sei de onde eu saí. E como eu não quero voltar mais para lá, eu olho para frente e caminho todos os dias. Então basta você não... Porque saber onde a gente vai chegar, a gente não sabe. Mas de onde saiu, pelo menos a gente sabe. E o que vocês estão fazendo aqui dá certo, dá certo. Eu sei que é uma grande incerteza, né? Provas, é horrível. Mas funciona, dá certo. Se nós nos dedicarmos, funciona. Auto de apreensão. Senhores, se não tiver violência ou grave ameaça e ato infracional, não vai ser auto de apreensão, vai ser o quê? Aí existe um BOC. Boletim de ocorrência circunstanciada. Não vou conseguir escrever por extenso, não vai caber ali. Boletim de ocorrência circunstanciada. De novo, se tiver violência ou grave ameaça à pessoa, é auto de apreensão. Se não tiver violência ou grave ameaça à pessoa, é boletim de ocorrência circunstanciada. Beleza. O procedimento é remetido ao Poder Judiciário. O juiz vista ao MP. Certinho. Em relação ao maior de 18, o promotor se pronuncia por denúncia. Em relação ao menor de 18 anos, por representação. Beleza. Comprovada a autoria de um fato típico ilícito culpável por maior de 18 anos. Ele se submete ao quê? As sanções penais. Sanções penais são expressões de gêneros do que decorrem como espécies, penas e medidas de segurança. E o menor de 18 anos se submete ao quê? Se ele for adolescente. Medidas socioeducativas. E se for criança? Medidas de proteção, medidas protetivas. Muito bem. Essa é a tabelinha que compara o menor de 18 anos ao maior de 18 anos. Então, o primeiro grande impacto da teoria da atividade se dá sobre a questão da menoridade. Agora, senhores, olhem só. Com a intenção de auferir vantagem patrimonial, Alfredo, 17 anos, 11 meses e 20 dias, leva a Júlia, 5 anos, ao cativeiro, objetivando exigir dinheiro do pai dela. 4 meses depois, a polícia estoura o cativeiro, resgata a criança e prende Alfredo. Neste contexto, é correto afirmar que ele será responsabilizado pelo crime auto-infracional. O que eu te disse? Eu te disse assim, a intenção dele era conseguir dinheiro com a restrição da liberdade da criança, sequestro, extorsão mediante sequestro. Quando ele levou a criança para o cativeiro, ele tinha 11 meses e 20 dias. Quando a polícia... 17 anos, 11 meses e 20 dias. Quando a polícia estourou o cativeiro, ele já tinha 18 anos e meio. Ele vai responder por ato infracional de extorsão mediante sequestro ou por crime de extorsão mediante sequestro? Você percebe que o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente, que permanece no tempo aquela situação? Quando a polícia estourou o cativeiro, ainda existia uma permanência daquele crime, daquela conduta? Sim. Então ele já responde por crime. Então, se a conduta começou ao tempo da menoridade,
mas cessou ao tempo da maioridade, ele vai responder por crime. Isso só em crime permanente. Então, embaixo disso tudo vai ter um atenção. Atenção. Em infrações, né, coloca uma atenção aí, porque essa é a tendência de coisas um pouquinho mais bem elaboradas que a infra. Em infrações permanentes, assim entendidas, as que se consumam com a conduta, e o resultado se prolonga no tempo, mas tem até medo, né, Arthur? Vem aí e bota 12 graus abaixo de zero. Não consegue baixar 1 grau. De baixar 1, para nós ir testando, né? Porque tá batendo um bafo aqui na frente, meu irmão. Tá ficando quente a sala, não tá não? Tô louco, não tá abrir aquela janela lá e nós fazer esse ar, esse danar. Vários dele. Eu disse, nas infrações permanentes, assim entendidos, aquelas em que se consumam com a conduta e o resultado se prolonga no tempo, o agente responderá por crime. O agente responderá por crime. Como eu acho uma tecnologia moderna isso aqui, velho. Nunca me canso de olhar isso aqui. Era o tempo daquelas cordinhas, quebrava aquelas roldanas, tudo, lembra como é que era aquilo? Agora o cara só aperta um botão ali, velho. E já me disseram que tem também de controle remoto, né? Ah, pessoal, vamos dar uma sacaneada nesse ar aí, vamos dar uma abridinha aqui, pra gente respirar um pouco. O agente responderá por crime, tá bem? Então fica atento aí no Floriano, 17 anos, 11 meses, 20 dias, com a extorsão mediante sequestro. Então coloquei exemplo, extorsão mediante sequestro ou cárcere privado. Pode ser que ele tenha só praticado um cárcere privado sem exigir nada, mas cárcere privado também é crime permanente. Muito bem. Ah, não vai dar, né? Porque senão tu vai ficar louco aí com o batendo na cabeça aí. Próximo reflexo. Quem é que tá latindo? Se nós não fizéssemos cessar, a rua toda começa a latir. Eu sonho com uma escola que nós possamos trazer os nossos cachorros. Que tal? Cada um trazendo os seus gatos e cachorro. Ia ser uma grande festa, né, velho? Eu já trouxe as minhas uma vez. Uma delas, ela não é muito... Se avançou em todo mundo. Aí não. Bom. Ó, o próximo reflexo aqui diz respeito à idade do autor do crime. Vamos direto ao assunto. Ele é menor de 21 anos. Menor de 21 anos. Existem 2 benefícios por ser menor de 21 anos à época da conduta. Quais são os benefícios, senhores? Ó, vamos colocar por forma como é apresentada no Código Penal. Existe uma atenuante da menoridade, atenua a pena. Artigo 65, inciso 1 do Código Penal. E talvez o melhor e maior benefício seja a prescrição pela metade. Então, ali no artigo 109 do Código Penal, existe uma tabelinha de lapsos prescricionais. Se a pena for superior a tanto, prescreve em tanto. Se a pena for de tanto a tanto, prescreve em tanto. Pega aquilo ali e divide por 2, vai dar tudo certo. Se o cara tiver menos de 21 anos na época do fato. Muito bem. Idade da vítima. A idade da vítima pode trazer algum reflexo na pena do autor do crime?
Existe, por exemplo, uma majorante para o homicídio doloso. Então, só observa. Com animus necandi, com intenção de matar. Com animus occidendi, intenção de matar. Alfredo efetua disparo de arma de fogo. Deu, já abri essa janela aqui, agora nós vamos derreter esse ar aí. Porque estava meio quente isso aqui, a gente já resolveu isso aí. Baixa 1 grauzinho só, Lourdes, porque senão acaba com a minha garganta aqui na frente. Só 1 grauzinho, porque daí se melhorar aqui eu já fecho ali. Tava quanto? Tava 42, né? Não? Bah, mas eu tô quase. Tu é que não sabe. Botando os bofs pra fora aqui na frente. Ainda mais essa luz aqui, ó. Te fala em luz forte aqui, né? Só que essa aqui é aquela que é luz quente, Arthur. Eu tenho uma experiência desagradável com essa luz aqui. Uma vez eu ganhei um presente da minha noiva. Assim, Davi, eu tenho um presente para te dar. O que seria? Algum negócio bacana, tu vai gostar. Tá, mas o que é? Tu vai em determinado lugar, o que é? É um tal de peeling. Eu não sabia até então o que era. Eu disse, não, vai lá. Tal de peeling diamante, a senhora só sabe o que é, né? Cavaleiros, deixa eu lhes explicar o que é. Elas pegam uma lixa grossa, velho, e esfregam na tua cara como se aquilo fosse uma madeira que tivesse que ficar lisa. Mas esfregam, com gosto. E tu com uma vontade de chorar, mas tu não pode porque tem mulher do lado. Tu diz, meu Deus do céu. Não satisfeita a pessoa que está fazendo aquilo ali, passa um ácido na tua cara, um tal de retinóico. Ah, velho. E depois passa um creme. E eu pergunto, para que é isso aí? E nem sei para renovação, mas eu nunca pedi para renovar minha cara. Depois eu vim gravar, né, debaixo dessa luz aqui. Resumo da ópera, queimadura de... aquela mais fraquinha que tem, sabe? Peguei uma queimadura na cara, fiquei com o cara que é um camarão com essa luz aqui. Bom, idade da vítima. Eu estou dizendo assim, Alfredo, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo em Joãozinho, 13 anos, 11 meses e 20 dias. Joãozinho foi internado no hospital e morreu 4 meses depois. Neste contexto, correto afirmar que Alfredo será responsabilizado pelo crime de homicídio simples, A. B, homicídio qualificado. C, homicídio consequencial. D, homicídio circunstanciado. Tu vai dizer, que coisa horrível isso aí, velho. Nem sabia que as expressões eram essas. O que acontece? Quando nós temos uma circunstância que especialmente aumenta a pena, a gente chama aquele crime de circunstanciado. Roubo circunstanciado é roubo com aumento de pena. Homicídio circunstanciado, homicídio com aumento de pena. O 121, parágrafo 4º do Código Penal, prevê aumento de pena para quem mata menor de 14. E eu pergunto, no momento da conduta, a pessoa tinha ou não tinha 13 anos? Quando ela morreu, já tinha 14. Então, ele tem que responder sim pelo homicídio circunstanciado. Então, ó, idade da vítima, o exemplo mais comum aqui, 121, parágrafo 4º do Código Penal. Muito bem. Se existe atividade, existe também extra-atividade. O que é extra-atividade? Eu tenho 2 fenômenos aqui. Um deles, tu já viste. E o outro é tão singelo quanto. Retroatividade. Retroatividade, a lei penal pode retroagir. E ultraatividade. Atividade. Ou seja, uma lei que já foi revogada, começou a ficar frio para Dedéu, né? E vocês aí agora estão se ferrando, né? Porque agora vocês estão fazendo um curso para a Sibéria, né? Olha, curso é muito bom, pena que dá cistite. Esse ar é 8,80, né? E foi 1 grauzinho só que ela baixou. E normalmente, quando ela vem aqui, ela aperta o botão com força, velho. Eu já consegui fazer que ela apertasse um só. Senhores, a lei penal pode retroagir e pode avançar, desde que seja benéfica. Lei benéfica. É possível aplicar uma lei penal
que ainda não existia, ela pode retroagir quando ela for mais benéfica. É possível aplicar uma lei penal que não existe mais, mas que à época existia? É. Se a lei nova for mais grave, ela não pode retroagir. Então, eu sou obrigado a aplicar a antiga. Já já eu vou retomar esse tema. Por enquanto, eu só preciso que fique com essas expressões na cabeça. Retroatividade, recua. Ultratividade, avança. Beleza. O que eu quero te mostrar com isso? Olhem só. Nós vivemos em um país de inflação legislativa. Nós temos lei demais. Ó, sucessão de leis no tempo. Sucessão de leis no tempo. Quando nós temos uma nova lei penal entrando em vigor, essa nova lei pode ter duas características diferentes. Essa lei penal pode ser melhor ou pode ser pior que a anterior. Quando ela é pior, como é que ela é rotulada? Lex gravior. Lex gravior. Lex gravior. Lex gravior é uma expressão gênero do que decorrem como espécies duas espécies. A primeira delas é chamada novatio criminis. O que é uma novatio criminis? Quando cria um tipo penal que até então não existia. Tá tranquilo, ela já está voltando aí. Novo crime, né? Novo crime. Vou batizar isso aqui, ó, singelamente de neo criminalização, neocriminalização. Novatio criminis é a incriminação de uma conduta que até então era atípica, era indiferente penal. Agora, senhores, é possível que essa nova lei não crie nada e simplesmente torne uma situação que já existia mais severa. Por isso ela vai ser rotulada de novatio legis in peius. Escrevemos em pejus, J soa aí entre vogais. Novatio legis in peius. O que é uma novatio legis in peius? É uma lei, de qualquer forma, mais severa, mais gravosa que a anterior. Pergunto. Em alguma dessas hipóteses, é possível retroagir? Não. Esse lado de cá, a lei é irretroativa. Agora, nem sempre a lei é pior. Às vezes a nova lei é melhor que a anterior. Por isso ela vai ser rotulada de lex missior. Escrevemos mitior, T soa entre vogais, no lex missior. Senhores, se do lado de cá eu tive uma novatio criminis, do lado de lá eu vou ter uma abolício. Se do lado de cá eu disse que novatio criminis era neocriminalização, do lado de lá, Lourdes, mas não deu certo. Pode voltar onde estava. Esse negócio é 880, agora nós estamos aqui que é uns pinguim. Sobe um grau de novo, por favor. Tá. Muito obrigado. Se nós chamamos de neocriminalização, do lado de lá nós vamos chamar de descriminalização. Descriminalização. Abolício crimes. E do lado de cá, se eu tive uma novatio legis in peius, do lado de lá eu vou ter uma novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Isso eu vou chamar de lei mais benéfica, mais benigna.
Pergunto, do lado de cá pode retroagir? Deve retroagir. Retroativa. A lei é retroativa. Senhores, dessas todas, a campeã nas provas é a abolicio criminis. Abolicio criminis é o que mais cai sempre. E realmente é o que mais tem que cair. Abolicio criminis. Tem alguns detalhes importantes que nós precisamos conhecer da abolicio. Abolicio criminis tem previsão ali no artigo 2º, caput. O que é, nós já sabemos. É uma lei que promove a descriminalização de uma conduta. Qual é a natureza jurídica da abolicio criminis? Causa extintiva de punibilidade. Causa de extinção, causa extintiva de punibilidade. Os senhores vão encontrar abolicio criminis ali no artigo 107, inciso 3 do Código Penal, causa de extinção de punibilidade. Quais são as consequências? Olha só. Eu preciso só que tu julgues o item e diga certo ou errado. Abolicio criminis apaga todos os efeitos do crime. Certo ou errado? Abolicio criminis apaga todos os efeitos do crime. O que te parece? Se o inquérito policial estiver em andamento, senhores, o que o delegado tem que fazer? Inquérito está em andamento. Vem uma lei, diz não é mais crime aquilo. O que o delegado tem que fazer? A única coisa que tu não pode dizer é arquiva, tá? Porque o delegado nunca pode arquivar nada na delegacia. Ele manda para o Poder Judiciário, o juiz também não arquiva. O juiz dá vista ao MP, o MP diz, pela declaração de extinção da punibilidade em razão da abolição de crimes forte, artigo 107, inciso 3 do Código Penal. E o juiz declara extinta a punibilidade pela abolição de crimes e arquivo. Legal. Se o processo estiver em curso, o que o juiz faz? Declara extinta a punibilidade e arquiva. Se o cara estiver cumprindo pena, o que faz? Tira ele de lá, declara extinta a punibilidade e arquiva. O nome dele fica no rol dos culpados? Não. Gera reincidência? Não. Maus antecedentes? Não. Então parece certo, né? Abolição de crimes apaga todos os efeitos do crime. Então, mas deixa eu te perguntar. E o processo civil que está rolando lá por conta da indenização? Esse nós vamos ter que arquivar também? É a vítima que se dane? Não, né? E o processo administrativo disciplinar, o PAD, porque o cara é polícia, por exemplo. Tá, agora nós vamos arquivar lá no Conselho Superior de Polícia. É abolicio. Mas não mesmo, vai para a rua do mesmo jeito. Então, quer dizer, apaga todos os efeitos penais, mas os extrapenais, cíveis e administrativos, persistem. Então, por favor, coloquemos. Consequências. A abolição apaga todos os efeitos penais. Mas os extrapenais, como cíveis e administrativos, persistem. A abolição apaga todos os efeitos penais, mas os extrapenais, como os cíveis e administrativos, persistem. Vejam só, princípio da continuidade normativa atípica. Se tiver frio do teu lado, tu fecha, tranquilo, tá? Por favor, não vai congelar as orelhas. Princípio da continuidade normativa atípica.
Eu convido que os senhores, por favor, abram o código aí, no artigo 214. Também, por favor, abram 216, 219 e 240. 214, 216, 219 e 240. Do Código Penal. Os senhores que fizeram isso, abriram 214, 216, 219 e 240, encontraram todos eles com a mesma redação, uma palavra só. Revogado. Tudo revogado, certo? Olhem só. Vou criar uma questão para ti. As leis 11.106 de 2005 e 12.015 de 2009 promoveram a revogação dos artigos 214, 216, 219 e 240, que contemplavam, respectivamente, os crimes de atentado violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, rapto violento e adultério. Ponto. Nesse sentido, é correto afirmar que ocorreram espacinho abolício crimes. Um abolício, 2 abolícios, 3 abolícios ou 4 abolícios. 4 artigos revogados. Pergunto, quantas abolícios? Ora, parece ser 4. Parece, né? Vejam, por favor, do lado do 214, qual é a lei que aparece? – 12.015, é isso? O 216? 12.015? 219? 11.106? E 240 também. Senhores, a Lei da Dignidade Sexual, 12.015, revogou realmente o tipo penal de atentado violento ao pudor. Mas não gerou abolição porque incorporou a conduta que existia no 214 ao tipo do estupro. 213. Antes nós tínhamos o quê? Constranger a mulher. Hoje nós temos o quê? Constranger alguém. Antes nós tínhamos o quê? Constranger a mulher à conjunção carnal. Hoje nós temos o quê? Constranger alguém à conjunção carnal ou outro ato libidinoso. 2 tipos penais fundidos em um único tipo. Princípio da continuidade normativa típica. Continua sendo tipificado normativamente, mas em outro tipo penal. E o 216? O 216 virou o crime do 215. Violação sexual mediante fraude. E o 219, rapto violento. Esse virou uma qualificadora do crime de cárcere privado. Raptar alguém para fins libidinosos. E o 240, adultério. O adultério foi parar em algum lugar ou realmente foi descriminalizado? O adultério realmente foi descriminalizado. Resposta, portanto, uma abolício crimes. Qual é a ideia que precisa ficar na tua cabeça? Nem sempre que existe uma revogação de um tipo penal podemos afirmar ter ocorrido abolício crimes. Só terá abolício quando realmente aquilo desaparecer da esfera penal, como aconteceu no adultério. E os outros? Os outros são justificados por um princípio chamado princípio da continuidade normativa atípica. Muito bem. Vamos mexer em um tema delicado agora. Ó, o tema diz agora combinação de leis penais. Que leis penais? Que se sucederam no tempo, velho. Ou seja, um fenômeno chamado lex tercia. Lex tercia. Onde é que nós estamos discutindo isso? Nas drogas. Drogas. Olhem só.
Os senhores sabem que a lei anterior tinha a pena para o tráfico de 3 a 15 anos. Essa era a pena que nós tínhamos na lei anterior para o tráfico ilícito de drogas. Onde é que estava? No artigo 12 da lei 6368/76. Pois o sujeito praticou o crime na vigência daquela lei. Tudo bem, ele não foi sentenciado ainda quando entra em vigor a nova lei de drogas. Estamos em outubro de 2006. Em outubro de 2006, percebemos que essa nova lei de drogas, 11.343, comina a pena para o traficante de 5 a 15 anos. Já percebeu que piorou. Mas essa nova lei tem um dispositivo que foi batizado doutrinariamente de tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. O que é o tráfico privilegiado? A pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3 quando o traficante for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas. Ali está a sentença. Sentença. Beleza. Como é que fica a aplicação da pena desse negócio aí? Você é o juiz e recebe esse inquérito policial que estava lá na delegacia, só chegou agora. Tu tem alguma dúvida que inquéritos de antes de 2006 estão chegando agora no Poder Judiciário? Tem delegacias com acervos de 100 mil inquéritos. Com 4 infelizes dos escrivães em cartório. Mas não vai dar conta nunca. Os caras precisam ter 8 vidas para acabar aquilo. E não receber nenhum inquérito mais. A delegacia teria que parar ali e ficar por os próximos 100 anos fazendo inquérito. É isso. Porque é muito fácil criticar, né? Esse papel todo atrasado, coisa e tal. Pois é, né? Só que o cara tá lá, né? Socado no meio de 25 mil inquéritos cada escrivão. Ganhando 600 pila por mês. Foi o que receberam ontem. Todo funcionalismo. Então, quer dizer, tá complicado. Tem pouca gente, precisa mais gente. Vai melhorar. Devagar vai indo. Mas você vai chegar lá na ponta. Aí chegou lá no juiz, o inquérito. Isso aqui aconteceu lá em 2004. Deixa eu te perguntar. A nova lei, só no que diz respeito à pena, 5/3, ela é graver ou omissior? Lex graver. Que espécie de lex graver? Novatio legis impeius. Ela pode retroagir para pegar esse sujeito? Não. Quando uma lei não pode retroagir, qual lei se aplica? A outra, a anterior. Como é que se chama, senhores, esse fenômeno de mandar a lei para frente? Outra atividade. Foi por isso que nós vimos ali atrás. Beleza. Agora eu te pergunto, essa causa de redução de pena, que não existia antes, agora existe, possibilidade de reduzir de 1/6 a 2/3, é graver ou omissior? Missior, que espécie? Novatio legis in melius. E qual é a característica de uma lex missior? Retroativa. A minha pergunta é, o juiz pode fazer isso que eu fiz ou não? Pegar um pedacinho bom, é óbvio, da lei anterior, com um pedacinho bom da lei nova, para entregar para o sujeito lá na sentença? Olha que legalzinho isso aqui. Ó, e eu vou aplicar a pena agora, tá? Ó, 3 anos. Vou pegar a parte boa. 3. Menos 2/3. Vou pegar a parte melhor, claro. Menos 2/3. Quanto é que sobrou de pena para o traficante aí? 1 ano. O juiz pode fazer isso que eu fiz ou não? Fazer a combinação de leis. Senhores, olhem só. Para exame de ordem, infelizmente, é conhecimento massificado. Marcar X no lugar certo, ponto final. Deixa eu só primeiro te dar a conhecer as duas correntes, depois dizer onde é que tem que marcar o X. Tem uma corrente que diz, não, o juiz não pode fazer isso. O juiz não pode fazer isso, porque se o juiz fizer isso, o juiz estará criando uma terceira lei, lex tercia,
lei terceira, lex tercia. E esse negócio de criar lei não é com o juiz, é com o legislativo. Então ele vai estar invadindo a função típica de outro poder, ferindo o princípio da separação dos poderes. Não, não pode combinar leis, porque nunca teve uma lei cujo produto final fosse 1 ano de pena para traficante. Essa é a moral da história. Não pode. A corrente do sim diz, o juiz está fazendo o quê? Querendo terceira lei. Que mané terceira lei? O juiz está usando 2 leis que foram criadas legitimamente pelo Poder Legislativo. Mas o juiz está sendo obrigado a escoar os fatos que ocorreram nesse interregno. Esse é o preço que se tem que pagar por mudar as regras no meio do jogo. O nome disso, pegar um pedaço de uma lei com um pedaço de outra, é integração das leis. O juiz está fazendo a integração das leis. Dentro de um processo que nós já conhecemos. Ultratividade de uma, retroatividade de outra. Me diz, numa visão defensiva, que se espera de um futuro advogado, num exame de ordem, deveria dizer sim ou não? Pode combinar ou não pode? Uma visão defensiva deveria dizer sim. Uma visão defensiva. Agora, o que diz o STJ? O STJ diz, o juiz... Podem, por favor, abrir a súmula 501 do STJ? A súmula 501 do STJ tem 2 recados. Um dos recados é, não cabe combinação de leis. E outro recado é, se o juiz entender que a pena da lei nova, com a aplicação da minorante, for melhor que a lei anterior, pode adotar as 2 coisas juntas. Fazer Frankenstein, pegar um pedacinho de um pedacinho do outro, não pode fazer. Mas o juiz compara no caso concreto. Se ele achar que a pena anterior é melhor, usa. Se ele achar que a nova com a minorante é melhor, usa. Olhem só. É possível que você possa não estar entendendo isso. Então, deixa eu te mostrar aqui a aplicação dessa pena. Senhores, até esse cálculozinho que eu vou fazer aqui não precisa copiar, até para depois na hora de estudar não se confundir, dizer o que é aquele monte de X e coisa ali que eu não entendi. Tá? Eu só te explico para que tu entendas. Nós somos os juízes e nós temos que decidir qual pena nós vamos adotar, a da lei nova ou da lei anterior. Eu vou fazer a aplicação dessa pena. Ó, 5 anos. 5. Eu tenho que transformar isso em meses. Vezes 12, igual 60 meses, certo? 60 meses. Achei. Muito bem. Você é um juiz benevolente. Eu vou reduzir em 2/3. Menos 2/3. Primeiro, deixa eu perguntar. Quanto é que dá 2/3 de 60? Quanto é que dá 2/3 de 60? 60 vezes 2, 120. Dividido por 3, 40. Então, ó, menos 40, sobrou quanto? 20 meses. Deixa eu te perguntar, transforma isso aqui em ano para mim. 20 meses dá quanto em ano? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses é melhor que 3 anos ou não é? É. Se o juiz entender que ele vai dar 2/3, é melhor pegar a lei nova. Agora só observa. Vamos pensar que o juiz diz, não, 2/3 não, esse cara não merece 2/3. 1/6 eu vou dar para ele. Tá bem. Vou tudo de novo. 5 vezes 12, 60. Tá? 60 meses. Isso aqui não tem como negociar porque é a pena mínima ali. Ó. E agora eu vou reduzir de 1/6. Senhores, quanto é 1/6 de 60? 10 meses. Ou seja, se o juiz reduzir só 1/6, sobra 50 meses. Por favor, transforme em anos. 50 meses. 4 anos e 2 meses, certo? 4 anos, 2 meses é melhor ou é pior que a lei anterior? É melhor ficar com a lei anterior. E veja só, eu peguei só as pontas, 2/3 e 1/6.
Mas os senhores concordam comigo que existe uma tabela 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, metade e 2/3? Existe uma tabelinha. Então o juiz faz uma aplicação de pena e diz: eu daria a metade da diminuição de pena. A metade é melhor do que a lei anterior, então fica com a lei nova. É isso que o STJ disse. Resumo da ópera. Prova de marcar X com o exame de ordem. Cabe combinação de leis penais ou não? Não. Infelizmente, aqui, ó, súmula 501 da STJ. Agora, vida real. Você, não estou falando nem em tráfico, estou falando em outra situação qualquer. Vai combater a possibilidade de fazer combinação de leis ou não? Nós, advogados, somos formigas e soldados. Nós vamos para as tribunas. E nós vamos para a STJ. Defender a combinação de leis. Aí pede sustentação oral. Os ministros dizem: mas, excelência, nós já temos súmula aqui nessa casa, nessa corte, no sentido contrário do que vossa excelência provavelmente vai sustentar. Vai dizer o ministro relator tentando fazer com que não perca tempo, os 10 minutos deles lá, de te ouvir. Tu vai dizer: posso usar meu tempo regulamentar dos 10 minutos que me autoriza o Código de Processo Penal? Claro, excelência, nós teremos o maior prazer de ouvir. Vamos fazer qualquer outra coisa, deixar esse cara falando sozinho. E lá vou eu. A combinação de leis, isso. Sai, entra o próximo advogado. Combinação de leis. E o próximo. Esses caras vão nos enlouquecer. Nós vamos. Porque nós achamos que temos razão. Me diga quanto tempo que foi vedado a progressão de regime para crimes hediondos? De 90 a 2007. 17 anos levamos para conseguir convencer o STF daquilo mudar. E o legislador. Quanto tempo a súmula 174 do STJ, que dizia que cabia aumento de pena no roubo com arma de brinquedo, durou? Muito tempo até que o STJ cancelou. Então, se você tem medo de súmula vinculante, para advogado não serve. Tu está com medo do quê? Da ditadura de... Pessoas mudam de ideia, você pode fazê-la mudar de ideia. Basta acertar o argumento num determinado dia, tem um de nós que vai lá e derruba. É isso. Agora, a provinha de marcar X, constrangidamente coloquem um X. Não cabe combinação de leis. E, senhores, cada um no seu quadrado. Porque amanhã os senhores vão voltar para essa escola para fazer concurso para delegado, para promotor. E nós vamos sustentar com a ocorrente. É isso. Cada um no seu perfil. Eu sei que tem colegas aqui que querem garantir o exame de ordem para fazer concurso, coisa e tal, querem só a certidão. Só usa aquela visão defensiva para passar no exame de ordem. Isso é um grande jogo. E é um mundo das ideias, sem agressões, sem ataque para o outro lado. Então, vira a flechinha para o lado defensivo, vai dar tudo certo. E depois, quando nós formos fazer concurso para juiz ou para promotor ou delegado, a gente volta a reajustar o posicionamento. Muito bem. O próximo tema é suave e é tranquilo. Ó, lei penal intermediária. A chamada lex intermédia. Lex intermédia. Aqui é uma questão de lógica. Só lógica. Olhem só. Vou te dar uma sucessão aqui de 4 leis. Quando o sujeito praticou o crime, ele estava na vigência da Lei A. A Lei A previa a pena de 2 a 5 anos. Era isso, quando ele praticou o crime. A sentença está lá adiante. E o legislador brasileiro está tocando lei para fora. Entra em vigor uma nova lei, Lei B, que passa a punir o fato com pena de 2 a 4. Não saiu a sentença ainda, entra em vigor a Lei C, que passa a punir o fato com pena de 1 a 2. Não foi julgado ainda, entra em vigor uma nova lei que passa a punir o fato com 3 a 6. Pergunta-se, nessa sucessão de leis, que lei será aplicada? Vamos por parte. Vamos lei por lei. A Lei B, em relação a A, é grave ou omissor? Missor. Se ela é missor, ela retroage para pegar o fato, certo? E ela tira a A
do páreo. Beleza, agora quem manda é a lei B. A lei C em relação a B é grave ou não, Missor? Missor, e portanto, retroage e derruba a lei B. Agora a pergunta vem. Agora quem manda é a C. A lei D é grave ou não, Missor? Grave, pode retroagir? Não, só pode ser aplicada ali para frente. Resumo, ela não pode entrar no páreo. Então, olha o que aconteceu. A lei C, em relação a B e A, é retroativa, certo? Retroagiu. E em relação a D, o que ela é? Não, ultraativa. Em relação a D, ela é ultraativa. Resumo da ópera. Se a banca criar uma sequência de 50 leis, aquela que for a melhor, você diga essa. E a pergunta vai ser, em relação às leis anteriores, você vai dizer retroatividade. Em relação às leis novas, você vai dizer ultraatividade, porque ultrapassou. Aí é a lógica mesmo, né? E se tu se perderes, pega aquele texto que vai estar enorme e transforma no desenhozinho assim, que daí não tem erro. Muito bem. Para fechar o estresse agora, vamos aplicar a lei em 3 espécies de crimes diferentes. Aplicação da lei em crimes permanentes, em crimes habituais e também nos crimes continuados. Permanentes, habituais e continuados. Olhem só que legal isso aqui. Senhores, o que é um crime permanente? Se você não sabe o que é um crime permanente, me dê um exemplo de crime permanente. Sequestro, cárcere privado. Eu levo a vítima para o cativeiro, enquanto ela estiver no cativeiro, o crime permanece acontecendo. Então, você sabe que no crime permanente, ele se consuma com a conduta, e aquele resultado se prolonga, se protrai, se arrasta no tempo por decisão do agente. Tomara que eu consiga te mostrar assim, ó, que isso aqui está se arrastando no tempo por decisão do agente. O que é um crime habitual? O que é um crime habitual? Se você não sabe o que é crime habitual, me dê um exemplo de crime habitual, que já basta. Os livros costumam colocar como exemplo de crime habitual o curandeirismo. E eu te pergunto, quantos curandeiros tu conhece nos dias de hoje? Para nós ficar com esses exemplos arcaicos ainda. O segundo exemplo que os livros costumam colocar é a casa de prostituição. E eu te pergunto, casa de prostituição é crime? Mantença de casa de prostituição é crime? É. Mas e você sabe da existência de casas de prostituições abertas? E ninguém é punido por quê? Porque os costumes fazem com que aquilo tenha se perdido, né? Por pura hipocrisia que não se revogou ainda o tipo penal. Porque nós não precisamos ser, nós precisamos parecer ser. É isso. Então eu não vou usar esses exemplos infantiloides e hipócritas. Vou usar exemplos da vida real. Vamos pensar em exercício ilegal de determinada profissão. Senhores, para exercer legalmente a medicina, o que é necessário? Bom, a medicina hoje, nos dias de hoje, não está muito bom usar o exemplo. Com o programa Mais Médicos, a bandalheira está pegando, meu irmão. Diplomas falsos, médicos, pessoas que não são médicos. Agora, o que aconteceu em São Paulo é uma coisa impressionante, né? Quantas pessoas morreram na mão daqueles 3? Que não eram médicos, estavam lá? Dezenas morreram, né? É isso. E alguns são médicos. Mas são médicos formados em faculdades, sabe-se lá como. E que não se critique as faculdades da Argentina, por exemplo.
Quem critica a faculdade da Argentina definitivamente não conhece o ensino da Argentina. O senhor sabe como é que é o sistema de testagem na Argentina para tu entrar na faculdade? Não tem. Não tem vestibular. Não tem vestibular. Você entra em Buenos Aires, UBA dentro, Universidade de Buenos Aires, e tem balcões. O que tu quer fazer, meu? Quero fazer medicina, aquele balcão lá. E tu, odonto, quer lá. E tu, direito, quer lá. Não tem testagem. Por quê? Porque eles dizem, esse negócio de ficar testando é porque nós não confiamos no nosso estudo, né? E mais, as nossas entradas são todas franqueadas. A saída que é o caro. Assim como os cursos de mestrado e doutorado lá na Argentina, tem milhares de brasileiros lá agora, nesse exato momento. Milhares. Só tem um probleminha, eles te dizem na lata, para aquelas milhares de pessoas que estão lá, não só de brasileiros, mas o mundo inteiro está lá hoje. Diz assim, senhores, a grande maioria, quem sabe todos nessa sala, estão vindo aqui para comer as medialunas e para aprender, quem sabe, dançar tango, porque o título de doutor não vai levar mesmo. Porque as nossas portas de entrada são abertas, escancaradas, mas as de saída são fechadas. Existe um labirinto, você vai ter que encontrar a chave. E tu sabe qual foi a média na tua faculdade para passar? 7. Às vezes 8 foi a média da faculdade. Na Argentina é 4. Tu diz, mas que barbada. Calma aí. Sempre é prova discursiva e oral. Se tu conseguir enganar na prova discursiva, na oral, tu não engana sentado na frente do professor médico. É isso. Bom, então eu vou sair da medicina e vou ficar com o odonto. Senhores, olhem só. O que é necessário para exercer odonto? Ser dentista com inscrição no CRO. Você tem dúvida que tem alguém que está exercendo odonto sem ser dentista? Está exercendo a medicina sem ser médico? Agora vou cortar a própria carne, está exercendo a advocacia sem ser advogado? É isso. Sem preencher os requisitos? Então, o que é um crime habitual? Senhores, eu posso só fechar o raciocínio? Crime habitual é aquele que precisa de uma sequência de atos ou de condutas que, consideradas como um todo, configuram um crime. 1 atendimento sem ser dentista, 2 atendimentos, 3 atendimentos, ele já contratou uma secretária, já tem uma cartela de clientes. Então, olha só, se nós tivermos um moleque, estudante de odontologia, que vai lá no consultório de um amigo para prestar uma assistência odontológica, isso é exercício legal de odonto? Uma assistência odontológica para uma pessoa em um consultório de um amigo, isso é exercício legal de odonto? Olha para cá e tu vê se tu acha que isso é exercício legal de odonto. O que tu está vendo aí? Au não é nada. Agora, se o cara está lá sampando ficha, irmão, o que tu enxerga aí? Agora tu enxergou a habitualidade. Então significa que precisa uma reiteração de condutas que num todo configuram um crime. 1 atendimento que você dê como advogado, sem ser advogado, não é a contravenção penal do artigo 47. 1 atendimento médico odontológico sem ser médico não é o crime do artigo 282 do Código Penal. Precisa reiteração. Beleza. Vamos fechar agora. O que é crime continuado? Enquanto nós estamos nessa sala, dando duro, para alcançarmos os nossos objetivos, para buscar dias melhores, tem algumas equipezinhas aqui pelo lado de fora, fazendo a curva, indo pelo caminho mais fácil. Notadamente, nos dias em que a polícia está de paralisação, porque daí eles estão correndo frouxo. E deixa eu aproveitar a utilidade pública. Cuidado com essa rua aqui, ó. Essa rua aqui é uma das maiores incidências do Rio Grande do Sul de assalto. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Por quê? Porque eles estão parados ali no fundo da rua. Ali no fundo da rua ele está parado. Aí tu vai entrar no teu carro. E nós colaboramos horrores, né? Porque a gente abre o carro e bota o vademeco no porta-malha, entra pro carro, bota o somzinho ali, bota o cinto, arruma a gravata, muda coisa, responde um WhatsApp. Estão pedindo assalto. E ele está lá no fundo. Em 2 segundos ele está do teu lado, desce e anuncia o assalto. Muita gente já perdeu o carro aqui do lado. Então, abre o olho quem bota aqui do lado. É o seguinte, ó. De preferência, tu abre o carro de longe, abre o teto solar, dá um duplo twist carpado dentro dele e já sai arrancando azar, sem cinto, sem nada, para tentar escapar dele. Então tem gente que está assaltando essa hora, né? Então vamos pensar que o métier do sujeito, eu não vou deixar o teu caderno pesado, não vou botar roubo aqui, para não ficar muito pesado. Vou botar furto, tá? Furto.
Ó, esse queridinho aqui praticou 1 furto, 2 furtos, 3 furtos, 50 furtos no mês. Entre eles, não passou mais de 30 dias. Todos eles na mesma comarca ou, no máximo, em cidades vizinhas. Como é que fica a aplicação da pena desse sujeito? Agora que eu deixei teu caderno levinho, eu vou deixar pesado agora, só a fala pelo menos. Vamos pensar que é estupro. 20 estupros. Ele desgraçou diretamente 20 vidas, e indiretamente centenas. Porque a família de um estuprado, de uma estuprada, vai para o lixo. Pergunto, quando nós pegarmos esse sujeito que praticou 20 estupros, você quer quantas penas para ele? Velho, esquece as tuas concepções hiperbólicas defensivas. Te comporta como gente que pensa em responsabilizar alguém que praticou uma coisa horrenda, que é estuprar uma outra pessoa. Quantas penas nós queremos para ele? 20. 20, né, mano? Tu praticou quantos crimes? 20 estupros. Qual é a pena de estupro? 6 a 10 anos. Vai tomar 6 vezes 20, 120. 6 vezes 10, 200. Vai tomar de 120 a 200 anos. Não é essa a pena que tu quer para ele? Não é o que o Código Penal diz. O Código Penal diz, se esses crimes tiver tríplice identidade, ou seja, condições de tempo, não mais de 30 dias, lugar, comarcas contíguas no máximo, e modo de execução, o juiz, na aplicar a pena, considerará, por uma ficção jurídica, que ele tenha praticado um crime só, e os demais são a continuação do primeiro. Ele vai aplicar a pena de um crime só, exasperada de 1/6 a 2/3. Então pensa, no crime de estupro que eu te dei, qual seria a pena mínima que daria lá 20 vezes 120? Nesse caso aqui, vamos pensar que o juiz vai aplicar a pena máxima, 10 anos. Mais 2/3, ele vai tomar 14 anos de pena, por 20 estupros. Tá bom para ti ou não? Esse é o Código Penal, artigo 71. Beleza. Agora que os senhores já conhecem as regras do jogo, eu vou jogar rapidamente. Ó, lei A, lei B e lei C. Quando ele levou a vítima para o cativeiro no primeiro caso, quando ele praticou o primeiro ato de odonto sem ser dentista, existia uma pena de 2 a 4. Primeiro furto, 2 a 4. A vítima está no cativeiro, aquele ali continua mexendo na boca dos outros, esse aqui continua furtando, vem uma nova lei. B, mudou isso aqui para 4 a 6. A vítima continua no cativeiro, aquele continua obturando os dentes lá sem ser dentista, esse aqui continua furtando, vem uma nova lei. Mudou para 6 a 12. Nesse contexto, pergunta-se, olha ali, sentença. Que pena você acha que o juiz aplicará naquela sentença? A, B ou C? A, B ou C? Senhores, pergunta-se. Qual foi a teoria que o Código Penal adotou para o tempo do crime? A atividade. Pergunto, depois do corte que a Lei C promoveu, você continua achando a atividade no primeiro caso? Olha o tantão de atividade. Você continua achando a atividade no segundo caso? 2 condutas. Você continua achando a atividade no terceiro caso? Sim. Então, será essa a lei aplicada. Ainda que mais grave. Isso é a súmula. Súmula 711 do STF. Eu prefiro escrever isso no teu caderno, porque eu sei que tu deve ter tido dificuldade de desenhar isso aqui. Coloquem, por favor. Aplica-se a lei vigente. Aplica-se a lei vigente. A época da cessação da permanência. Aplica-se a lei vigente. A época da cessação da permanência. Da cessação da permanência. Parênteses, crime permanente. Da cessação da permanência, parênteses, crime permanente. Do último ato, parênteses, crime habitual.
E do último crime. Parênteses, crime continuado. Ainda que mais grave. Nem tudo é a favor deles, né? Ainda que é mais grave. Parênteses, súmula 711 do STF. Ainda que mais grave, súmula 711 do STF. Muito bem, obrigado pela paciência de ter esperado o final da explicação. Vamos fazer um intervalinho.